todos. Muito bom estar aqui junto com vocês, nessa aqui, meio friozinho. E o assunto de hoje, olha lá, a lei do amor, é o amor. Então, é um tema tão bonito, é tão gostoso da gente ler, e ele percorre quase tudo que a gente lê. Não é? Tanto é que a gente sempre diz aqui, se a gente pegar o Evangelho, o ensinamento todinho, não é? Nós vamos resumir numa palavra, que é amor. Então o amor atravessa todos esses ensinamentos que Jesus trouxe para nós, né? Para a gente nos aproximarmos cada vez mais do Pai, que nos dá esse maior amor que a gente pode receber. E até na nossa reflexão de quarta-feira, eu estava comentando com o Galata que antes de estar aqui na doutrina, eu tinha dificuldade de entender que hoje a gente vai trabalhar o primeiro mandamento, que é o mandamento maior, não é? Amar a Deus. Eu tinha alguma dificuldade, porque existia um distanciamento do meu sentimento em relação a tudo que eu lia, não é? E a grandeza que é tudo isso daí. Isso me incomodava muito, parecia que eu não conseguia chegar, me aproximar. E lógico que quando a gente começa a estudar mais, a gente vem para a doutrina, e aí quando a gente estuda ou faz uma leitura mais cuidadosa, então não é que o sentimento da gente vai melhorando em relação a Deus. E lógico que o sentimento ele varia muito de um para outro. Se eu sou uma pessoa mais distante, com mais problemas, fica um pouco mais difícil da gente chegar até lá. Para mim não foi tão fácil assim, né? Tive que me esforçar para sentir até o que os outros falavam depois em palestras, né? Então, Renata, agora, tudo, quando a gente coloca assim a criação, olha que gostoso, pensar nessa imensidão, né? Vamos sair da nossa galáxia, vamos lá para o universo, e tudo é criação de Deus. Então, quando a gente começa a pensar assim, nesse não é ser, né? Vamos dizer, superior, não dá nem para a gente descrever, porque não é ser somos nós, né? Essa entidade. Tudo gira em torno do amor. Ele atravessa o que a gente imaginar, essa misericórdia, esse amor, tudo em absoluto, está chegando para nós. Então eu achei bonito isso daqui. Pelo amor de Deus, nós fomos criados. Pelo amor de Deus, nós somos destinados. Pelo amor, nós somos nutridos. E pelo amor, nós somos sustentados nessa jornada de evolução. Né? Número 1, nós fomos criados por Deus. Nós fomos destinados à felicidade. É o que a gente sempre pensa e diz aqui. A nossa evolução, a nossa criação, o nosso destino é a felicidade. Nós fomos nutridos por esse evangelho, por esses ensinamentos que Jesus nos trouxe para nos aproximar do Pai. E somos sustentados nessa jornada da evolução por Jesus, que é o ponto de partida das reflexões. Eu comecei a pensar na palestra depois que a Vanessa colocou uma chamada nos celulares da reflexão da palestra de hoje, e ela colocou embaixo que quem decidiu aquela imagem foi o Luquinha. Isso me trouxe uma responsabilidade muito grande, né? Isso está no nosso celular,
de um grupo, não é todo mundo. Oi, Lude. Senta, querido. Que hoje nós estamos falando só de amor. E ele colocou assim um Jesus lindo, com a mão estendida para nós, e um coração. Falei, o que o Luquinha, quando escolheu essa imagem, o que ele estava pensando? Olha, o que é isso? É o sentimento que está entregando para nós. Porque ele é o nosso governador aqui na terra, nosso irmão maior, o nosso contato com o nosso Pai. Né? Então é Ele que encarnou e trouxe aqui na terra e vivenciou tudo aquilo que Ele quis ensinar para a gente. Ensinou e vivenciou. Olha que lindo, né? Então isso daqui é para sensibilizar e para a gente começar a se aproximar do Pai, né? Para a gente é difícil, porque a gente não forma aquela imagem. Então a gente forma a imagem de Jesus e na quarta-feira, quando a gente estava conversando, né, Galácia, a gente se aproxima do Pai quando a gente sente a grandeza do Pai, né? E a partir do sentimento é que eu comecei a me aproximar. Então, é com sentimento que eu estou aqui hoje refletindo com vocês essa coisa maravilhosa é que ter sido criado e agradecer pela vida, né? Então, como que eu vou começar? Como é que nós vamos refletir hoje? Vamos fazer uma reflexão bem simples, né? Vamos lembrar no primeiro mandamento. Então, um doutor da lei, né? Isso daqui está eu tirei do Evangelho, no capítulo 11, e o primeiro item. O que está lá no primeiro item? É a cópia, está aqui. Então, o doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde, isso que a gente acha bonito, né, João? Amarás Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E depois ele completa. E o segundo, que é também parecido com o outro, falando de amor, ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, no texto, tudo que existia nas leis, os que os profetas já tinham feito as suas previsões, elas estão contidas nesses dois mandamentos. Então, começa por aí, porque qual é então o maior mandamento? É o mandamento do amor. Amar a Deus, né? E uma das minhas reflexões na época, que estava bem complicada, o que me aborrecia? Porque eu sabia do mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar. E ao próximo, que seria o segundo mandamento. Mas parecia que eu estava mais preocupada com o próximo do que com a Deus. Então eu falava assim, meu Deus do céu, mas que complicado que está a minha cabeça. Eu estou amando aqui, não estou amando e não estou sentindo do lado de lá. Então, isso me incomodava e é muito bom que a gente tenha essas, vamos dizer, essas preocupações, essas dúvidas, porque é através da dúvida que a gente mergulha para a gente clarear aquilo que a gente não está entendendo, né? E às vezes a gente entende mais ou menos e depois com o tempo as coisas vão clareando cada vez mais. Então, o primeiro mandamento, isso que nós vamos lembrar, e os meninos estavam entregando aí mensagens falando sobre o amor. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus, o primeiro, né? Com sentimento, olha a dificuldade que eu tinha, né? Eu falava, repetia e pedia, muitas vezes, mas era uma coisa externa. Eu não tinha trazido ainda aqui para dentro, né?
de todo o teu coração, de toda a tua alma. Estava na minha procura, porque já estava entendendo que eu sou corpo e espírito, né? Isso daí, mas ainda o meu sentimento ainda não tinha clareado. Então, a gente vai trabalhar esse primeiro mandamento importante. Está lá. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Nós precisamos aprender a amar a Deus. Estou falando isso com uma aluna que entrou no primeiro ano e começou a dar uma subidinha, né, para entender em sentimento. Jesus não foi o melhor modelo, foi a melhor oferta que nós recebemos aqui na Terra, para a gente caminhar no sentido desse conhecimento desse Pai, desse Deus amoroso que a gente ainda não tinha trazido para a gente, para dentro da gente. A gente conhecia os judeus que eram monoteístas e tinham um respeito enorme pelo Deus único, né? Nem pronunciavam a palavra Deus, mas aquilo não estava ainda dentro. Era mais respeito do que sentimento. Quando chega Jesus, que é esse modelo que a gente guia, que a gente tem que seguir, a gente começa a entender um pouco mais do que é amar. E a gente tem que lembrar que tudo isso se faz devagarinho. Sentir é uma coisa devagar, vai evoluindo, vai caminhando lentamente, né? E então, esse Jesus é esse alimento, né? Essa força, né? Que trouxe para nós a presença desse Pai que até então, né? Ele existia, mas ele existia como uma pessoa que todo mundo temia, né? Como um ser que rancoroso, com muita cobrança, com muitas regras, né? E Deus, aqui é só para lembrar que os atributos desse Deus, que é misericordioso, que é justo, que é amoroso, que é absoluto em tudo que a gente pensar, né? É Ele que traz essa sabedoria para que nós, como frutos da sua criação, seres em evolução, possamos caminhar firmes para a nossa felicidade. A gente vai mais ou menos porque a gente tem essa evolução e esse mais ou menos faz parte, sim, da maneira com que a gente está crescendo, né? Então, a gente viu essa primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com sentimento, com alma e com o nosso espírito. Bom, a continuação da primeira parte que eu tinha colocado é amar ao próximo como a si mesmo. Durante a Santa Ceia, Jesus conversando com os seus discípulos, né? Ele diz, eu vou dar para vocês, né, naquela despedida, um último conselho. Um novo mandamento eu vou lhe dar. Ame uns aos outros como vos amei. Né? O que eu tinha lido no comecinho para vocês? Era amar ao próximo como a ti mesmo. A gente fala, como um novo mandamento? Mas Moisés já não tinha dito tudo isso lá? Já não estava no Velho Testamento isso daí? Jesus disse que veio, né, para nos clarear, mas ele vai acrescentar mais um mandamento. Né? Moisés já tinha dito o decálogo, os 10, e mais uns 613 e tantos regras de conduta para
para a sociedade civil, de casamento, de agricultura, você planta, não planta, colhe, cai o milho, o que você vai fazer com o milho? Tinha tudo nas leis mosaicas, né? E então essa interrogação, mas como se Jesus veio só para clarear, para acrescentar alguma coisa, vai trazer mais um novo mandamento? Então a gente vê, né, que o que está no primeiro mandamento, né, de Moisés, ele está na Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus, está em Deuteronômio, de todo o coração e de sua alma, está em Êxodo, e amar ao próximo como a ti mesmo, está em Levítico. Quer dizer, está no Velho Testamento. Jesus vai... O que Jesus trouxe de diferente aqui? Olha, amar uns aos outros. Olha, está aparecendo a palavra outros, não é? Porque tinha uma discussão entre os doutores da lei, quem era o outro? O outro é o que está próximo. Quem é que está próximo? É a sua família, é a pessoa da sua casa, é o sogro e a sogra, é o vizinho, é a sua cidade, é a sua nação. Então eles entendiam como outro uma coisa fechada na sua cultura e na sua raça. O outro não era era adorado, aqui do lado, a minha família, etc, etc. Não era a Ucrânia. A Ucrânia não fazia parte desse entendimento. Jesus vem fazer o quê? Alargar esse entendimento. Tá? O outro. Aliás, deixa eu voltar uma coisinha para no fim. O próximo. Quando Moisés fala, vamos dar uma... Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus troca o próximo pelo outro. Então, o outro, vamos expandir maior. O outro que é a extensão do entendimento. O alargamento do sentimento. Então, aqui, né, você tem a concepção de próximo, que era de alguém que era da mesma raça, da mesma religião. Tá? E Jesus, então, amplia para amar uns aos outros. Né? Uma noção de que a cabeça da gente tem que ampliar, não é só na palavra que está ali, tem que ampliar no sentimento, alargar esse sentimento, né? Depois, na sequência, amar a ti, né? Amar, aprender a nos amar. Nós vamos amar de que maneira? Também temos dificuldade diante das nossas imperfeições, né? A gente tem as dificuldades surgem em função disso daí, né? Nós somos ainda seres humanos, nós estamos ainda em processo de crescimento, né? E Deus nos ama do mesmo jeito que nós somos, né? Com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, em tudo. É só lembrar na parábola do filho pródigo, quando o filho sai da casa do pai e ele perde a sua fortuna adiantada, gasta todo o seu dinheiro, fica sem nada e depois passando muitas dificuldades, não tendo nem para onde ir, ele retorna à casa do pai. Né? E o pai o recebe, né? Dessa parábola judaica, recebe abraçando e beijando esse filho. E nem perguntou nada, quer dizer, quando, diante das nossas dificuldades, o nosso pai lá de cima, quando a gente retorna de algum problema, do nosso afastamento,
diante das nossas imperfeições, Ele nos recebe desse jeito, né? Com o coração aberto para esse amor. Então, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele nos ama da maneira que nós somos. Aliás, Ele nos vê até como pessoas do que seremos naquele futuro, né? Nessa evolução a caminho da felicidade. Lembrando que o alvo de Deus, quando Ele nos olha, Ele não está vendo as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, os meus equívocos. Ele está olhando para, muito mais, para os meus acertos. Não é? E ainda lembrando em Moisés, no mandamento, a gente vai ver, amar, Moisés diz, amar o próximo como a ti mesmo, né? Eu comigo. E Jesus vai dizer, amar como eu vos amei. Não é o nosso jeito de amar dentro da nossa imperfeição, né? Mas como eu vos amei. Isso amplia a nossa capacidade de amar quando a gente lembra que a gente tem que procurar amar como Deus nos amou, né? Aí, no caso, como Jesus nos amou. Que jeito que Jesus amou? Perdoando, não é? Ele não tinha preconceitos. A samaritana ajudou, ali foi conversar com a samaritana, que era, vamos dizer, uma parte separados, os judeus não valorizavam, eles eram considerados, vamos dizer, como cidadãos diferentes, desvalorizados, diferentes. Então, amar como Jesus amou, de uma maneira incondicional, ainda para nós é um exercício muito grande. É um exercício da gente não julgar os outros. Às vezes a gente fica sabendo que a pessoa tem algum problema, a primeira coisa que a gente faz já é fazer um julgamento do porquê que ela está passando por aquele problema, né? Com Zaqueu também, que era um cobrador de impostos, e os judeus, você já imaginou um cobrador de imposto judeu tirando dinheiro dos judeus para entregar para os romanos, como era odiado, né? E Jesus vai, então, jantar na casa de Zaqueu. Os apóstolos ficavam escandalizados com Jesus, né? Mas só conversa com a samaritana, como é que leva essa pessoa, vai, né, que é tão odiada, ligada a dinheiro, a tudo isso daí. E também Paulo, né, escolhido, era também Jesus, olhou para ele e Paulo correspondeu, sentiu aquele todo o amor de Jesus e já foi, vamos dizer, aquela mudança interna, sentindo esse amor de Jesus para trabalhar na missão que depois ele tinha que trazer para a gente, né? A divulgação de todos os ensinamentos de Jesus. Bom, a gente tem toda essa caminhada aí, que é essa caminhada evolutiva, né? De caminhar até chegar à felicidade. Mas como que a gente vai chegar a essa felicidade? Jesus, o Pai, aliás, plano de Deus, já tem um roteiro para a gente. Assim, olha, plano de Deus para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso entendimento da nossa vida. Como é que a gente está caminhando, né? É nessa evolução. É através do processo de experimentação, né? Então, quando a gente fala que é o processo natural de experimentação, nós não fomos, que a gente sempre comenta, fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem experiência nenhuma. Nada chegou pronto para a gente.
Tudo que a gente conquistou até hoje é através desse processo de experimentação. Por isso que a gente, depois disso daí, a gente não pode ter medo de estar experimentando. Mesmo que a gente esteja fazendo errado, retoma, refaz novamente, porque é só através da experimentação que a gente vai adquirindo conhecimento e entendimento para poder caminhar nessa jornada. Enquanto a gente não compreendeu como é o certo, como é o errado, usando a nossa razão e usando a nossa consciência, nós vamos estar nessa marcha. Meu Deus do céu, mas eu sou, aí falo muito dos outros, faço isso, faço aquilo. Bom, eu quero melhorar, então eu vou treinando, vou experimentando novos comportamentos e insistindo para a gente poder fazer essa mudança que a gente precisa. Nem sempre, quer dizer, nunca fomos como nós estamos hoje. Nós passamos por esse processo de evolução, onde no número 1, nós experimentávamos ainda o nosso início de caminhada. Bem nesse início de caminhada, nós vamos experimentar os nossos instintos. E quando a gente imagina aqueles homens primitivos, né, como que eles viviam? Quais eram as experiências deles? Eu preciso comer, eu preciso me defender, né? Eu preciso não só dos animais aonde eu estou vivendo, mas até da concorrência dos meus companheiros aí de jornada. Então eu estou trabalhando os meus instintos do que? Sobrevivência. Preciso viver, né? Reprodução, né? Nós precisamos reproduzir, porque senão acaba. Logo na primeira etapa já acaba todo mundo. Então esses instintos são fortes. E as experiências, elas são provacionais. É uma palavrinha que a gente usa na doutrina para dizer que provacional, que prova, é sempre experiência nova. Eu preciso aprender a pescar, eu preciso fazer isso, eu faço, não dá certo, eu tento fazer novamente e não dá certo. Então, a preocupação nossa, nesse momento, é sobrevivência. E, para sobreviver, eu estou desenvolvendo os meus instintos. Muitos deles a gente conserva até hoje, de sobrevivência. Ninguém atravessa a rua de olho fechado. A gente vai passando numa grade aí, tem um cachorro, ele dá uma latida, a gente pula do lado. Né? Um instinto, né, que faz a gente tomar essas atitudes. Depois, né, eu vou reencarnando, eu não tenho expiação nesse primeiro momento. Por quê? Porque eu estou descobrindo tudo, estou descobrindo como viver, estou adquirindo os primeiros conhecimentos. Depois disso daí, passado um tempo, as minhas experiências, depois de um longo período, as minhas experiências, elas vão ficando experiências expiatórias. Eu vou corrigir aquilo que eu comecei a fazer de errado. Comecei a ter algumas noções de que eu poderia fazer e que eu não poderia fazer. Não é? E o que eu estava fazendo meio errado, eu retorno, né, para viver essas experiências expiatórias que eu tenho que corrigir e continuar aprendendo coisas novas. Provações, aprender novas coisas. Então a gente nunca está parado. A gente está passando sempre por provas, né? E o tempo, depois de um tempo, né, aqui ainda tem que as religiões, quando eles apareceram, as primeiras religiões que apareceram nesse momento, que a gente está em provas e expiação, foram elas que trouxeram noções de religião, e a religião, em diferentes religiões,
nós começamos a entender um pouquinho mais desse lado e mais espiritual, né? Alguma coisa diferente desse material. Mas qual foi a nossa preferência? É o nosso lado material. Viver as sensações. Então, nesse momento, aprendendo coisas novas, a gente aprende alguma coisa de espiritualidade, aprende. Mas o que é que a gente decide? Decide muito mais pela matéria do que pelo lado espiritual. Era muito vago ainda a noção de espiritualidade, mas acreditava-se em alguma coisa diferente do material. Olha, já tem essa intuição um pouco mais desenvolvida, né? Mas as sensações são as ligadas a que a gente tem aqui na vida na Terra. E a terceira experiência, né, a gente está também entrando, são as experiências missionárias. Missionária, quando eu falo aqui, nesse plano, ele não quer dizer tenha as missões que são destinadas a algumas pessoas, missões importantes, como a missão de Kardec, a missão de Moisés, né? São missões mais de alguns. As nossas missões são missões de ser pai, missão dentro da sua profissão, missão de você colaborar com o crescimento, não só material, mas também espiritual da Terra. É nesse sentido que aparecem as missões, as experiências missionárias, né? Desenvolvimento moral, as nossas transformações aqui dentro da humanidade. A humanidade só cresce no sentido moral e espiritual a partir desse nosso empenho que a gente está dando o nome de missões, não é? Então todos nós temos missões. É só lembrar, não é? Que atividade a gente está exercendo profissional ou não dentro da nossa vida. E não podemos esquecer que durante todo esse período, de toda essa missão, nós fomos sempre apoiados, acompanhados pelo plano de Deus, né? Nós sabemos que a gente tem anjo da guarda, anjos protetores, espíritos que nos ajudam a gente a caminhar quando estamos sintonizados com ele. Então, o amor, ele acompanha a nossa vivência, o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa vida diante desse amor que é esse halo divino que nós, como sendo filhos, também nos refletimos esse amor de Deus, né? E aqui, olha, eu estava até achando que eu ia fazer uma confusão aí no meio, então para clarear esse mandamento, eu deixei até esse resuminho para ver se não ficou nenhuma dúvida diante daquela confusão que eu acabei fazendo, né? Olha lá. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Esse é o primeiro mandamento. É isso? E amarás ao teu próximo. O próximo, aprender a amar o outro, que está alargando o sentimento. Amar a ti como vos amei, né? É amar, em vez de ficar só voltado, fazer do meu jeito, né? Ainda nas nossas imperfeições, amar como vos amei. Uma responsabilidade maior em perdão, aceitação de todo mundo como é. E quando a gente fala aqui como vos amei, eu lembro muito da palestra, até fui eu que dei, da Vinha, onde os trabalhadores, o senhor, né, contrata os trabalhadores
e para cada um, né? O primeiro que chega vai trabalhar 8 horas e o contrato para todo mundo que trabalhasse era 1 denário. Então ele contrata a gente que trabalha 8 horas, contrata a gente que trabalha 6, trabalha a gente que trabalha 4 e gente ali pela última hora. Na hora do pagamento, todos recebem 1 denário. Então, 1 denário. Todos nós somos 1 denário. A rainha da Inglaterra, que desencarnou agora, vale 1 denário. Né? Quem faleceu ontem aqui em Dourado, 1 denário. Então, todos. Então, isso dá uma consciência desse entendimento que todos somos iguais. Para ver se desperta um pouco mais o sentido da fraternidade quando a gente vê uma pessoa que está com muita dificuldade, com muitos erros. Se o Pai, se Jesus ensinou a amá-los como, vamos dizer, o Papa Francisco, o Chico Xavier, todos 1 denário. Né? Por quê? Porque ele nos enxerga com a nossa possibilidade dentro dessa evolução que nós estamos passando. Então, o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. Quer dizer, é o sentimento. E, como eu tive a colaboração do Luquinha, logo no começo, que ele colocou tão bonito para a gente, eu pedi e a Natália, ela fez uma poesia para a gente. Né? Não sei se ela veio, falei, você não quer ir? Acho que é música é? Vê se ela quer ver. E a Natália, ela tem uma sensibilidade muito grande e ela fez essa poesia sobre o amor. Mas eu não sei se ela estava meio tímida, se ela vem ou não vem. Enfim, vamos ver. Olha, amar. Olha, o que eu acho interessante, como essas meninas, essas crianças da evangelização, como eles já estão entendendo algumas coisas que a gente tem essa dificuldade, né? Por exemplo, olha, ame a quem passar. O próximo é sem risco, como diz a oração de São Francisco. Amar para ser amado. Olha, esse exercício, não é? Ame como Jesus amou. Abrace todos como Ele abraça. Como você é. Como você é abraçado. Olha essa noção, já dá ampliar o seu amor, né? Porque abraço tem mais um pedaço. Porque o abraço é uma forma de amor. Né? E como disse Paulo, mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, nada importaria. O que é importante é o amor. Sem amor, nada viveria. Olha. Então, olha como eles já têm uma noção mais ampla do que é amor. Né? E eles já começam a compreender e trazer, o que eu acho mais bonito, é trazer para dentro. Porque durante muito tempo, isso daí, nas nossas vidas, esteve para fora. A gente falava, repetia tudo, mas não havia esse sentimento, essa interiorização desse sentimento para a gente sentir. Não é? Então eu espero que todos nós, né, podemos refletir sobre esse sentir nas nossas vidas. A mínima coisa que a gente fizer, não é? A gente colocar amor. Se eu estou lá cuidando da refeição da minha família, se eu estou dando aula, se eu estou cuidando dos cachorros, se eu estou lá no supermercado, a gente faz aquilo com amor, com sentimento, respeitando o outro como Jesus
nos ensinou a respeitar. Então, vamos ampliar esse nosso sentimento, porque isso tudo, o amor, ele nos dá assim, através desse vivenciar, maneiras de a gente estar vivenciando esse amor. Em pequenas coisas, com mais atenção. Né? Às vezes é um olhar um pouco mais atencioso. Atencioso é uma forma de amar. Não é? Então, vamos começar a amar no mínimo. Para um dia, somos de provas e expiação, com todas as nossas imperfeições, mas estamos aqui para ir aumentando essa nossa capacidade da gente olhar esse nosso irmão. Né? Então, não é mais raça, não é mais família, não é mais a nacionalidade, mas é a humanidade de uma maneira geral. Não é? É uma boa reflexão, um bom sentimento para todos nós.